Boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo nessa noite, que Deus nos deu mais uma vez esse privilégio de estarmos juntos, nós num só Espírito, reunidos como povo do Senhor para adorá-lo, louvá-lo, engrandecer o seu nome, que a sua casa seja a partir deste momento invadida, cheia da presença do Senhor, e seja um momento que Deus fale ao teu coração, e que tudo aquilo que são os planos do Senhor para a sua vida possam ser colocados diante de ti. Mais uma vez eu louvo a Deus por você ter tomado a decisão de estar conosco nessa noite. Te convido para começarmos orando ao Senhor. Feche os seus olhos, reúna os seus, se possível. Deus amado, Deus querido, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tamanho privilégio, Deus, de nos reunir, de te louvar, de te engrandecer. Estamos reunidos tão somente com esse propósito, Deus, de declarar que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Pai eterno, Pai. Deus, queremos nessa noite exaltar o Teu nome, Pai, declarar que as nossas vidas estão entregues aos Teus pés. Consagramos tudo, Pai, a Ti pertencemos, Tu és o nosso Redentor, Deus, a nossa rocha inabalável. Ó Pai, muito obrigado por tudo aquilo que Tens feito, Pai. Mesmo não sendo merecedores de coisa alguma, Deus, o Senhor tem se mostrado fiel, Pai, porque não podes negar a Ti mesmo, Deus. Muito obrigado por tamanha fidelidade, por tamanha misericórdia renovada a cada dia em nossas vidas. Obrigado, Deus, não somente pelo que tens feito, mas por quem Tu és, Deus. Pai, que nessa noite a Tua presença, Pai, seja percebida entre nós. Que o Teu Santo Espírito venha nos encher, nos guiar, Pai, para que Te adoremos, Deus, de tal forma que o Teu coração se alegre, Pai. De tal forma que o nosso louvor, a nossa adoração chegue ao Teu trono da graça, Pai. Muito obrigado, Deus. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Permanece conosco, nos prepara para ouvir de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido nesse momento para declarar nessa canção, fazer isso através da canção, mas declarar que Jesus, estou aqui, estou neste momento, aqui presente para te louvar. Estou aqui para declarar que Tu és o Senhor e para sempre te amarei. Louvemos ao Senhor. Estou aqui para te exaltar, estou aqui para te adorar, estou aqui porque te amo, Jesus. Estou aqui para te louvar, estou aqui para te exaltar, estou aqui para te adorar, estou aqui porque te amo, Jesus. Toda minha vida rendo a Ti, todo o meu ser pertence a Ti. Quero ser só Teu, somente Teu. Meu coração entrego totalmente a Ti. Eu jamais deixarei de Te amar, Jesus. 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 Estou aqui para te adorar,
Estou aqui pra te exaltar, estou aqui pra te adorar. Estou aqui porque te amo, Jesus. Toda minha vida eu rendo a ti, todo o meu ser pertence a ti. Quero ser só Deus, somente teu. Meu coração entrego totalmente a ti. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Eu jamais deixarei te amar, Jesus, eu jamais deixarei te amar, Jesus. Te amar, Jesus. Te amar, Jesus. Te amar, Jesus. Te amar, eu jamais deixarei de te amar, Jesus. 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 Glórias ao Senhor. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 3. Nesta noite separamos para ler dos versículos 21 ao 26. Nos diz assim a palavra de Deus: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Tivemos aí uma mudança na versão, mas eu acredito que apesar de não ter sido intencional, foi interessante, porque mesmo quando mudamos de uma versão para outra, a palavra não muda. E é tão claro nesta passagem, Deus colocando que todos pecamos, todos fomos destituídos da presença de Deus. Mas Ele, pela infinita misericórdia dEle, tão somente por isso, nos concedeu um meio, pelo sacrifício do Seu único Filho, para nos achegarmos a Ele. Louvado seja Deus. Essa canção que vamos tocar agora, que te convido a cantar, ela declara justamente isso, que todos nós, sem distinção, precisamos de graça, precisamos de perdão, precisamos desse Deus que salva. Te convido a louvar mais uma vez ao Senhor.
necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Coisa linda. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti, e somente a ti. Sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Bendito e amado Deus, ó Pai, cantamos agora, Deus, que todos necessitamos da Tua graça, Pai, todos necessitamos do Teu perdão, Deus. Ó Jesus, glorificado seja o Teu nome, porque Tu és o autor da nossa salvação, porque o Teu nome move montanhas, como cantamos, Deus. Pai, nessa noite te suplicamos, Deus, que mais pessoas, Pai, que nesse momento possam estar assistindo, cultuando aqui conosco, Pai,
E toda pessoa que neste instante, Pai, estiver ouvindo a Tua palavra, Deus, que verdadeiramente, Pai, se sinta tocada pelo Teu Santo Espírito, Deus. E dessa forma que cantamos, Deus, de que toda a nossa confiança, toda a nossa esperança está em Ti, Jesus. Que temos em Ti o nosso Redentor, o nosso Salvador. E mais pessoas, Deus, que aqueles que estão nesse momento ouvindo esta palavra, Deus, não endureçam o coração, mas que sejam quebrantados, Pai, que sejam quebrantados pela ação do Teu Santo Espírito, Deus, e que venham a Te conhecer também, a Te louvar, Deus. Te suplicamos também, Deus, visita os nossos enfermos, Deus, visita aqueles que estão padecendo nesse momento, em meio a tantas dificuldades, Pai, dificuldades físicas, emocionais. Pai, tem misericórdia, Deus, visita cada um nessa noite, Deus, vem com Teu poder, traz, Pai, a Tua força, derrama, Pai, do Teu refrigério, não somente, Pai, aqueles que estão doentes, Pai, que estão com alguma dificuldade desse tipo, mas também aqueles que vêm experimentando aquilo que é a dor do luto, Pai. Te clamamos, Deus, pela Tua infinita misericórdia, vem com poder, Pai. Nesta noite, Deus, derrama do Teu refrigério em cada coração, Pai. Traz a Tua paz, traz a Tua alegria, do Teu renovo, Pai. Te suplicamos pelas vidas daqueles que já Te conhecem, Jesus, que já tiveram em algum momento um encontro contigo, que já tomaram a decisão de entregar as suas vidas a Ti, mas que por algum motivo, Deus, que certamente o Senhor sabe, estão afastados, estão longe da Tua presença, que seja também esta noite, Deus, uma noite de reconciliação, Pai. Que toda tentativa do inimigo, que todo obstáculo seja lançado por terra na autoridade do nome de Jesus, Pai. Vem sobre o Teu povo, Pai. Vem e traz avivamento sobre nós, Pai. Lança fora toda a frieza espiritual, Deus. Lança fora toda a religiosidade. Vem nos encher da Tua presença, Deus. Faz com que venhamos de fato a ser verdadeiros adoradores, Pai. Não só no pronunciar dos nossos lábios, mas com todo o nosso ser, com toda a inteireza do nosso ser, que não haja absolutamente nada dentro de nós que não esteja no Teu altar, Pai, pois sabemos que se estiver no Teu altar, não há lugar melhor para estar, Deus. Ó, Pai, Te suplicamos também pelas nossas crianças, Deus. Pai, o nosso maior desejo, Pai, é que as nossas crianças, desde pequenas, já estejam experimentando do Teu amor, de intimidade contigo. Nessa noite, Te suplico por uma bênção especial para os nossos pequenos, Deus, não somente os nossos, mas todos aqueles, Deus, que de alguma forma não tiveram oportunidade ainda de Te conhecer, Deus, traz sobre eles nessa noite, Pai, seja uma noite também de libertação. Deus, Te suplico ainda, Pai, por portas de emprego, Pai. Temos orado, insistido tanto, Deus, nesse propósito, Deus. Vemos toda a dificuldade que a olhos humanos tem dominado a nossa nação. Pai, mas sabemos que a Tua palavra tem poder, Deus. Que se o Senhor assim declarar, portas são abertas imediatamente de onde nós nem imaginamos. Então Te suplicamos, Pai, na certeza de que o Senhor nesse momento está com os ouvidos inclinados às súplicas dos Teus filhos, Pai. Abre portas, Deus. Tem misericórdia daqueles que estão desejosos de trabalhar. Por favor, Deus, Te suplicamos, Pai. Mais uma vez Te clamamos, Deus. Permanece conosco. Continua a falar aos nossos corações nessa noite, Deus. Não aquilo que desejamos ouvir, mas de fato aquilo que necessitamos ouvir de Ti, Pai. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Convido meu irmão a louvarmos novamente ao Senhor nessa canção que declara que Ele é o nosso abrigo, o nosso Redentor, que o nosso socorro não vem de lugar algum, vem tão somente dEle. Louvemos ao Senhor mais uma vez.
Louvaremos. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me elevo. Eu me alegro em ti. Do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Meu abrigo, todo tempo meu socorro, és meu abrigo, torre forte, meu refúgio. Não me abalarei, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Boa noite. Espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor, de forma abundante, esteja sendo derramada sobre a sua vida e a vida dos seus. Eu espero que esse tempo de culto e celebração que temos mesmo através dos meios virtuais
não deixe de ser um tempo de edificação, de crescimento, de amadurecimento na presença de Deus. Não deixe de ser esse um tempo de o agir do Espírito de Deus em nós, nos trazendo crescimento, nos trazendo a compreensão e iluminação da sua palavra. O desejo nosso é que esse momento, mesmo tendo a distância como uma marca dessa época, não deixe de ser algo agradável ao Senhor. E aquilo que Deus espera, aquilo que Deus busca daqueles que querem adorá-lo, é que o façamos em espírito e em verdade. A distância não impede que a nossa adoração seja espiritual e verdadeira. O fato de ser ela virtual não tira de nós o compromisso de fazermos isso de um modo espiritual e verdadeiro. Então, o desejo do meu coração nesta noite é que, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus faça desse tempo um tempo onde Ele tenha total liberdade, toda a autoridade para falar a cada um de nós aquilo que necessitamos ouvir da parte do Senhor. Quero convidá-los a darmos continuidade à nossa série de estudos no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de convidar você a meditar num texto lá do capítulo número 18. Nós estaremos lendo os versos de 1 a 11 deste capítulo. E estamos dando sequência hoje àquilo que são os estudos que temos feito acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aqui é quase que o término desta viagem, desta segunda viagem. E esse texto fala da última das cidades da região da Europa, ou da Acaia, que o apóstolo Paulo estará visitando, que é a cidade de Corinto. E eu quero ler deste texto os versos de 1 a 11 do capítulo de número 18. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe na sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Que mais uma vez o Senhor faça-nos nesta hora compreendedores da sua palavra. Amém. Eu gostaria de, nesse tempo que temos para estudar a palavra de Deus, aquilo que esse texto nos fala, trazer algumas das indicações, algumas das referências acerca do lugar e acerca da estratégia usada pelo apóstolo Paulo para alcançar esta cidade. Talvez esta tenha sido a segunda cidade onde o maior tempo
o maior momento, o maior tempo de ministério Paulo dedicou. Ele ficou aproximado, segundo o texto, 1 ano e meio, 18 meses neste lugar. O apóstolo Paulo fundou a igreja em Corinto ao final desta chamada segunda viagem missionária. Depois de 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela cidade, e que nesse período de 1 ano e 6 meses ele levou muitas pessoas a Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, fala que muitos se converteram. Paulo adotou deliberadamente a estratégia de evangelizar os grandes centros urbanos do seu tempo. Tanto foi assim que na sua primeira viagem missionária ele visitou Salamina, depois Pafos, em Chipre, depois Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, na Galácia. Depois, na sua segunda viagem missionária, ele pregou em Filipos, Tessalônica e Bereia, na Macedônia. E, por fim, ele pregou em Atenas e Corinto, na Acaia. E durante a maior parte da terceira viagem missionária dele, ele ficou residindo em Éfeso, onde passou aproximadamente 3 anos. Corinto era um grande centro comercial, um mercado de fama mundial, controlava o comércio de todas as direções, não apenas o chamado comércio norte-sul, mas também de leste a oeste por mar. Era uma cidade de navegadores e mercadores. Suas feiras estavam repletas de produtos vindo do mundo todo. E a pergunta que se faz é por que Paulo escolheu Corinto? Por que permaneceu ali 18 meses, quando normalmente passava apenas algumas semanas ou alguns meses? E eu quero destacar aqui algumas das razões pelas quais o apóstolo Paulo decidiu por passar tanto tempo nesta cidade e escolheu esta cidade. Em primeiro lugar, eu creio que era a questão geográfica. Embora Corinto tivesse prosperado muitos séculos antes, ela fora destruída no ano de 146 a.C. Por não aceitar o domínio romano, ela se rebelou e foi destruída por Roma. Só que no ano de número 44 a.C., Júlio César toma então a decisão de reconstruir Corinto. Com isso, chegando aproximadamente no ano 46 depois de Cristo, Paulo a esta cidade, era uma cidade muito nova, era uma cidade recém-construída para os padrões daquele tempo, porque tinha aproximadamente 100 anos. Grande parte das pessoas que moravam ali eram colonos italianos que Júlio César havia trazido de Roma para povoar aquela cidade. E graças à sua grande atividade comercial, a cidade logo atraiu milhares de habitantes, cuja principal ocupação era o comércio. Dentre estes, muitos judeus. E tornou-se ali um grande centro urbano. Para que vocês tenham ideia, naquele tempo, ou seja, no século I, no ano 45, ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes como população normal. Corinto era banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar chamado Jônico. Cerca de 3 quilômetros no norte de Corinto, no mar Egeu, havia o porto de Léquio, que era utilizado pelos navios que vinham da Europa, da Itália, da Espanha, do norte da África. Do outro lado, no mar Jônico, havia o chamado porto de Cencreia, também é citado na Bíblia, localizado aproximadamente 11 quilômetros a leste de Corinto, que possibilitava assim o tráfico marítimo dos que vinham do sentido do Egito, da Fenícia e chamada Ásia Menor. A cidade de Corinto recebia gente nova todos os dias e saía dali muitas pessoas para diferentes localidades. Pessoas do mundo todo fervilhavam pelas ruas e praças daquela cidade. Com isso, evangelizar Corinto, portanto, era um plano estratégico para aquilo que era a missão que os discípulos haviam recebido de Jesus, que era alcançar os confins da terra com a mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, a razão era social.
Corinto era uma grande e riquíssima cidade, que abrigava um comércio intenso e próspero. Além do comércio robusto, era também uma cidade florescente com respeito à cultura. Porém, quando Corinto se tornou a capital da chamada província da Acaia, no ano 27 a.C., os negócios foram ainda mais ativados, ou tornaram-se ainda mais prósperos, atraindo muito mais pessoas de recursos, e dentre estes, muitos judeus de grande posse, de grande riqueza, e ali construíram uma sinagoga. Em terceiro lugar, a razão era cultural. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo da sua época. Ela era a segunda cidade mais populosa do mundo, perdia tão somente para Roma. Nenhuma outra cidade tinha tantos habitantes quanto a cidade de Corinto. E tinha dois aspectos importantes nesta cidade. Primeiro, o comércio, como eu havia falado. Por ser uma cidade marítima, privilegiada pelos dois grandes portos que possuía, Corinto tornou-se uma rota comercial importantíssima. O mercado do mundo todo passava por ali. Por isso, muitas pessoas chegavam e saíam de Corinto constantemente. Isso foi visto por Paulo certamente como uma porta aberta para a pregação e uma oportunidade de plantar ali uma igreja, e muito mais do que uma igreja que fosse uma agência missionária para levar o mundo inteiro a mensagem do Evangelho. Uma segunda coisa é que era uma cidade aberta a novas ideias. Por ser uma cidade nova, ela era receptiva às coisas novas, ou às novas tendências, às novas ideias, às novas filosofias. Corinto era altamente intelectualizada. O principal hobby dos habitantes daquela cidade era ouvir os chamados grandes filósofos e pensadores exporem as suas ideias em praça pública. A cidade transpirava cultura e conhecimento, e Paulo entendia que o Evangelho deveria chegar ali e mudar toda a cosmovisão daquela cidade. Em quarto lugar, havia uma razão moral. Paulo entendia que, embora Corinto fosse uma cidade extremamente culta, com alto grau de intelectualidade, era também uma cidade moralmente depravada. Corinto tinha recebido o apelido de cidade mais depravada do seu tempo. Corinto pode ser tido como a Vegas desse tempo. Se hoje se diz que o que acontece em Vegas se deixa em Vegas, o mesmo se dizia quanto a Corinto naquele tempo. O que acontece em Corinto deve se deixar em Corinto. Tamanho nível de imoralidade que dominava aquele lugar. Se tirarmos hoje uma radiografia da nossa sociedade, poderemos dizer o seguinte, que a sociedade que nós estamos é corrompida, que a sociedade é poluída, maculada pela sensualidade, pela pornografia, pela imoralidade sexual. Mas a nova moralidade que testemunhamos hoje, nada mais é do que a velha imoralidade, travestida com roupagem talvez um pouco diferente daquela que existia lá em Corinto há mais de 2000 anos atrás. Aquilo que talvez assombre-nos era, hoje achamos isso absurdos, estas coisas já eram comum naquele tempo. O que ocorre hoje, diferente daquilo que é o discurso corrente, não é obra da modernidade, porque muitos anos atrás, todas estas coisas que nos causam espanto e admiração nestes dias já ocorriam lá em Corinto. Tamanha degradação moral dessa cidade, que há duas coisas que a identificavam. Primeiro, a prostituição. Para eles, a religião se confundia com a prática sexual. Ali haviam dois grandes templos. O primeiro da Afrodite, considerada a deusa do amor. Ela era adorada e tinha o seu templo sede na Acrópole, ou seja, a parte mais alta da cidade. Alguns estudiosos desse tempo, entre eles Latourelle, diz o seguinte, afirmam que havia naquele momento aproximadamente 10.000 prostitutas cultuais servindo neste templo. Tamanha o gigantismo deste lugar e a quantidade de pessoas que se dirigiam àquela cidade e, de um modo especial, àquele lugar. Eles acreditavam que as relações sexuais com as prostitutas cultuais davam acesso àquilo que eles chamavam da transcendência.
Eles chegavam àquilo que era o alcance à divindade a partir das relações com essas prostitutas cultuais. Se não bastasse isso, durante o dia elas faziam aquilo que era o trabalho chamado sacerdotal por elas, e durante a noite elas saíam lá do templo e desciam para encontrar os muitos marinheiros e turistas que viviam ou que ali estavam em Corinto. A segunda prática dominante daquilo que era a aberração daquele momento era o homossexualismo. Em Corinto havia o templo à deusa Afrodite e havia o templo ao deus Apolo, o deus grego que representava a beleza do corpo masculino. A adoração a Apolo induzia a juventude grega, em geral, a se entregar ao homossexualismo. Do mesmo modo que havia chamadas prostitutas cultuais, haviam aqueles homens que agiam da mesma maneira no templo de Apolo. E estas coisas não eram apenas aceitas, mas eram incentivadas. Isso era tido como a marca das pessoas que poderiam ser chamadas, das pessoas que estavam na frente do seu tempo, as pessoas que viviam a modernidade daquela época. E é bom que a gente lembre de que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele estava em Corinto, e uma das partes mais duras desta carta, ou mais incisivas desta carta de Paulo, a carta aos Coríntios, é o capítulo 1. E olha que diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, nos versos de 24 a 28, sobre a questão da prática da homossexualidade naquele momento. E ele vai dizer o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para se degradarem no seu próprio corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O apóstolo Paulo, ele vai diretamente sobre esse assunto e ele vai declarar claramente que a visão de Deus era contrária àquela posição. Além disso, ele vai colocar o seguinte, que muitos daqueles que estavam e viviam em Corinto, agora na igreja, que se converteram, viviam a prática da homossexualidade antes. Quando você abre lá 1 Coríntios, capítulo número 6, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí ele vai dizer: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, essa ideia deste tempo, de que aqueles que vivem a prática da homossexualidade não podem mudar diante da verdade bíblica, esta ideia é mentira do diabo. É simples assim. E que isso não é uma coisa deste tempo, que esta realidade acontecia há 2000 anos atrás, e sempre ocorreu na história do mundo. Mas sempre foi a mensagem do Evangelho pregada por Paulo a mesma. A realidade era diferente, mas a mensagem era a mesma. Ele não se deixava curvar por aquilo que era a realidade que ele cercava. A verdade do Evangelho teria que ser pregado do mesmo modo. Em quinto lugar, a razão espiritual.
Corinto tinha muitos deuses e muitos ídolos. Até hoje, quando se visita a cidade, e tem um relato de um pastor que escreveu um dos comentários desse tempo, ele falando sobre isso, ele vai dizer que é possível visualizar enorme gama de estátuas e monumentos dedicados aos deuses, ainda hoje. Por isso, Paulo entende que aquela cidade precisava do Deus verdadeiro. A mente estratégica de Paulo encontra em Corinto uma sinagoga para servir de ponte para o Evangelho. Mas a partir dessa ponte, Paulo leva o Evangelho a toda a cidade. Estes são os 5 motivos, as 5 razões pelas quais Paulo escolheu Corinto. Agora, o que é que acontece quando Paulo chega ali? Paulo chega a Corinto, o relato dos versos de 1 a 4 do capítulo 18 mostra aquilo que ocorre com a chegada de Paulo àquele lugar. Paulo viajou cerca de 80 quilômetros entre Atenas e Corinto, e quando chega àquele lugar, um lugar de dinheiro, depravação, filosofias estranhas e novas religiões, tudo ali era muito bem recebido. Paulo chega a essa grande cidade de muitos deuses, de muita corrupção moral, para pregar a cruz de Cristo no poder do Espírito Santo. Em Corinto, Paulo adotou praticamente a mesma metodologia. Em primeiro lugar, chega e vai a uma sinagoga. Ali ele começa tentando persuadir os ouvintes judeus de que Jesus era o Cristo que está relatado na palavra de Deus. Em segundo lugar, vem a rejeição dos judeus. Deixando a sinagoga, ele passa a evangelizar os gentios. A gente vai ver isso nos versos 6 e 7. Depois ele mostra a ousadia, porque com a recompensa da sua persistência, muitas pessoas ouvem o evangelho e creem. Verso 8. E por fim, Jesus confirma aquilo que era a palavra de Paulo e encoraja o apóstolo a continuar pregando através de uma visão. E aí Paulo começa no verso 5 a sua pregação em Corinto. O cerne da sua mensagem consistia em provar que o Jesus histórico era o Messias esperado pelos judeus, aquele que havia vindo, que nasceu em Belém, que foi crucificado em Jerusalém e que ressuscitou dos mortos. Este era o Messias. Na cidade de tantas ideias e tantas filosofias, Paulo pregou Cristo e este crucificado, que era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas era salvação e sabedoria de Deus para aqueles que nele crescem. A grande maioria dos chamados movimentos teológicos da história tem como fundamento tornar o Evangelho mais aceitável, mais palatável, mais compreensível para aqueles que o escutam. Mas parece que para Paulo era sempre o mesmo assunto. Foi assim em Tessalônica, foi assim em Bereia, foi assim em Atenas, foi assim em Corinto, depois em Éfeso. Todas estas cidades com as suas visões filosóficas distintas, aspectos culturais diferentes, não importava para ele, a mensagem era a mesma. Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Era absolutamente cristocêntrica a mensagem de Paulo. Era uma demonstração clara do Espírito e de poder. O apóstolo não estava preocupado com aquilo que pensavam os filósofos do seu tempo, aquilo que ensinavam os filósofos do seu tempo, aquilo que pensavam os gentios, os gregos ou os judeus. Ele não estava nem aí para nenhuma destas coisas. O que importava para ele era pregar Cristo debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo. O apóstolo não se fiava em sabedoria humana. Há uma expressão dele lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele falando a essa igreja recém-criada, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5, e ele vai dizer: minha mensagem, minha pregação entre vocês não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo era muito claro, a mensagem era a mesma. Não havia por que mudar, não havia por que
tirar dela a sua essência, não havia motivos para falsear ou para tentá-la tornar mais agradável. Afinal de contas, aquela cidade era uma cidade extremamente imoral e idólatra. Por que não trazer o evangelho alguma coisa que fosse mais aceitável, menos incisiva, menos confrontadora? Por que não a mensagem mais fácil de aceitar? O apóstolo Paulo sabia que, se assim o fizesse, não estaria pregando o evangelho de Cristo. Não era para agradar as pessoas. Ele chegou a dizer lá em Gálatas que se ele pregasse o evangelho para agradar as pessoas, aos homens, ele não era servo de Cristo. Por isso que ele não pregou para que as pessoas se sentissem bem em ouvir aquilo que ele dizia. Ele pregou o evangelho para que as pessoas fossem transformadas pelo poder de Deus. Essa era a visão do apóstolo. Segundo lugar, verso 6 em diante, ele vai dizer que ele começa agora o texto a dizer que ele enfrenta oposição. Porque a pregação da cruz de Cristo em Corinto tornou-se escândalo para os judeus. Lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 23, vai dizer que para eles que estavam ouvindo ali, para os judeus era escândalo, e para os gentios era escândalo, e para os judeus era loucura. E naquele momento, ele continuou a pregar exatamente isso. Os judeus aguardavam o Messias vencedor. Vem o apóstolo e prega o Messias sofredor. Os judeus queriam o Messias conquistador. Vem o apóstolo e diz que o Messias que ele pregava, ele morreu no Calvário, vertendo seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Por isso a palavra da cruz foi e continua sendo loucura para os que se perdem. São incapazes os homens de entender o Evangelho pela sua própria compreensão, pela sua razão. É loucura o Evangelho. Aquele que é o Salvador, aquele que é o libertador, aquele que cura, aquele que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, venceu Satanás, o último ato dele na terra foi morrer na cruz. Isso é uma loucura, não cabe na mente humana. O herói que nós proclamamos Jesus, ele terminou a sua história na terra morrendo na cruz. Só pode ser loucura essa mensagem. Mas foi aquela morte na cruz, aquela morte no Calvário que nos trouxe vitória sobre toda a obra do inferno, Satanás, a morte e o pecado. Ele venceu porque morreu. E nós só somos vencedores porque recebemos os resultados da sua morte na cruz por nós. Dando continuidade a esse momento de perseguição, em virtude da ferrenha oposição dos judeus, ao apóstolo e a sua mensagem, Paulo faz algo que é interessante, algumas vezes traz-nos uma certa incompreensão. Diz o texto que ele sacudiu as suas vestes e tomou a decisão de concentrar o seu ministério nos gentios. Há um autor chamado Warren Wiersbe que ele diz o seguinte: o ato de sacudir as vestes era um gesto de julgamento, e de julgamento definitivo. Era como se ele estivesse dizendo com esta atitude: vocês tiveram a sua oportunidade, mas a rejeitaram. Era como se ele estivesse dizendo: olha, vocês não poderão me acusar de não ter lhes falado do Evangelho de Jesus. Eu fiz a minha parte, vocês não quiseram receber. E sempre que há a bênção de Deus no ministério, a gente precisa esperar uma outra realidade, que é a oposição. O próprio Paulo vai escrever o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, quando ele diz: porque uma grande porta e oportuna para o Evangelho se me abriu. E aí ele conclui: e há muitos adversários. Todas as vezes que as oportunidades da proclamação do Evangelho surgem, sempre virá com elas a perseguição e a adversidade. E aí Paulo testemunha
àqueles que ali estão, e como resultado do seu testemunho, nos versos 7 e 8, nós vamos perceber as muitas conversões. A decisão de voltar-se para os gentios rendeu muitos frutos imediatos. Entre estes, Tício, justo, que era o responsável, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus, mas também era responsável pela sinagoga. Ele decide acolher Paulo. E assim Paulo começa a pregar o evangelho ao lado da sinagoga, na casa deste homem. Depois disso, um homem chamado Crispo, que era líder da sinagoga, converteu-se com toda a sua família. A partir daí, muitos coríntios converteram-se ao Senhor e foram batizados. A mudança para a propriedade vizinha à sinagoga foi altamente bem sucedida, pois muitos coríntios agora ouviam a mensagem, criam e eram batizados. O evangelho começa a alcançar aquela cidade e começa a trazer resposta àquele lugar. Diante de tudo isso, continua aquilo que é a oposição, a ferrenha oposição. Porém, neste momento, diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, em Tessalônica e Bereia, cidades da Macedônia onde Paulo pregou, Paulo, quando surgiu a perseguição, ele partiu e foi pregar em outras localidades. Porém, em Corinto não acontece o mesmo. Ao contrário, a oposição dos judeus só aumentou a determinação do apóstolo em permanecer na cidade e continuar o seu trabalho. E não só isso, o próprio Deus apareceu a Paulo numa visão e lhe disse o seguinte, versos 8 e 9. 9 e 10, perdão. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Jesus já havia aparecido a Paulo em muitos outros momentos. Apareceu a Paulo na estrada de Damasco, apareceu a ele no templo em Jerusalém, apareceu a ele quando ele estava preso em Jerusalém, apareceu posteriormente a ele em Roma. O anjo do Senhor apareceu a Paulo no meio da tempestade, quando ele fazia a sua viagem para Roma. E o nome disso é aquilo que Jesus Cristo é. Jesus Cristo é Emanuel. Ele é Deus conosco. Esse é um título que Jesus tem toda a autoridade de usar. Ele é Deus conosco. E neste momento da vida de Paulo, aparece ali nesta ordem, ou nesta visão dada por Deus, 3 coisas expressas pelo Senhor, que eu queria deixar como algo que a gente pode aplicar à nossa vida. Em primeiro lugar, há uma ordem expressa de Deus a ele. Deus chega para aquele homem diante daquilo que ali estava, ou seja, a perseguição, aquilo que era a oposição, e ele diz, olha, não temas. Agora, observe a história de Paulo recente. Paulo passa por Listra e é apedrejado. Depois ele vai a Filipe e é açoitado e preso. Depois ele vai a Tessalônica e é escorraçado. Depois ele vai a Bereia e é expulso de lá. Depois chega em Atenas e é zombado. E agora ele vai a Corinto, sofre oposição. Qual a primeira tentativa, ou qual é o primeiro intuito no coração de um homem que passou por inúmeras situações de adversidade? Qual seria a intenção dele? Ter medo. Primeiro sentimento era de medo. E quem sabe sair dali. Mas Deus aparece a ele e dá uma ordem clara e expressa. Paulo, não temas. Paulo, olha, você não precisa ter medo. Pelo contrário, Paulo, fale e não te cales. É indiscutível que aquela perseguição produziu medo no coração do apóstolo. Depois de tanto sofrimento, indiscutivelmente ele temia pela sua vida e sentia medo naquele momento. Mas veio o Senhor a Paulo naquele instante e disse, olha, Paulo, não há por que temer. Não há por que você deixar de fazer o que eu lhe mandei. Continue pregando, não se cale. Pregue, não tenha medo,
fale aquilo que eu coloquei no seu coração. E aí eu quero dizer para você o seguinte: nós vivemos um tempo onde não só há tentativa de desvirtuar, desfigurar a mensagem dada pelo Senhor, mas também um modo de agir daqueles que pregam a mensagem. Nós vivemos um tempo onde a moda agora é fazer baixo-assinado. Depois do advento daquilo que são os baixo-assinados virtuais, toda semana tem um movimento. Agora vamos fazer um baixo-assinado contra casamento de pessoas do mesmo sexo, contra aquilo que é a pedofilia, contra leis acerca do aborto. Toda semana tem um baixo-assinado. Não, agora tem outra moda. Vamos tomar o poder. Vamos lançar candidatos evangélicos às câmaras, ao Senado, à presidência, aos governos, às cidades. Vamos tomar o poder político, porque assim a gente vai poder mudar as coisas na sociedade. Aí vem com outros movimentos, vídeos condenando, difamando, destruindo, machucando, ferindo nas famosas redes sociais. A nova moda do cancelamento. Vamos malhar, destruir, aniquilar a reputação das pessoas. E o interessante é que nenhuma destas coisas foi o que Deus deixou para Paulo. Para Paulo, numa cidade corrompida, numa cidade idólatra, numa cidade depravada, numa cidade de imoralidade, numa cidade dominada por toda sorte de filosofia, a ordem de Deus para Paulo foi: pregue o Evangelho. O que muda vidas é o Evangelho, Paulo. Prega o Evangelho. O que transforma as pessoas da prostituição é o Evangelho, Paulo. Prega o Evangelho. O que muda a vida daqueles que vivem de forma depravada, Paulo, é o Evangelho. Prega o Evangelho. O que transforma a sociedade, o que muda países, o que muda a história dos homens é o Evangelho de Jesus. Prega o Evangelho, Paulo. Não é baixo-assinado, não é ideias políticas, não é o poder. Olha, Paulo não torne-se vereador de Corinto, não assuma a prefeitura e manda fechar o templo de Afrodite e de Apolo. Não, Paulo, prega o Evangelho, Paulo. Não se cale, Paulo, prega o Evangelho. Porque Ele haverá de transformar vidas, Ele haverá de mudar a história deste lugar, Ele haverá de mudar a história das pessoas, das famílias e de todos os que ali estão. A nossa ideia deste tempo não é fazer movimentos sociais, não é fazer declarações acerca de coisas humanas. A nossa visão tem que ser a mesma: pregar o Evangelho de Jesus. Ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ordem é a mesma. A vontade de Deus é a mesma. Pregue o Evangelho, Paulo, não se cale. Nós não precisamos de movimentos, nós não precisamos de baixo-assinados, nós não precisamos do poder dos homens, nós temos o poder do Deus Todo-Poderoso em nós. Nós não precisamos deles. Por isso a ordem continua a mesma. Paulo, Lúcio, Estevão, José, Patrícia, Marcelo, Bruno, pregue o Evangelho. A ordem é a mesma. Nada mudou em relação àquilo que Deus espera de nós. Nada mudou. Ele continua dizendo para nós a mesma coisa. Essa sociedade que nós vivemos está corrompida? Está. Essa sociedade está vivendo aquilo que seria a antítese da moral e dos bons costumes? Está. Nós vivemos, sim, numa depravação completa e total, sem sombra de dúvidas. Mas a resposta não está nos homens. Nós não temos essa capacidade. Só o poder de Deus transforma. É por isso que o apóstolo Paulo, quando chegou àquele lugar, ele não falou de sabedoria humana. Ele falou de Jesus, no poder do Espírito Santo.
Isso é o que Deus espera de nós hoje. Se as realidades são semelhantes, se o contexto social é semelhante, a resposta tem que ser a mesma: a pregação do Evangelho. Não pode ser outra coisa. Além do mais, a gente não precisa mudar a mensagem. Porque é esta a mensagem que transforma vidas. Sempre foi ela e sempre será. Eu li um livro no meu primeiro ano de seminário, escrito por um servo de Deus chamado Edson Queiroz. Faleceu, creio eu, que há alguns poucos anos atrás, 2 anos, 3 anos no máximo. Esse pastor foi pastor da primeira igreja batista em Santo André durante muito tempo. E como servo de Deus, ele tornou aquela igreja uma igreja missionária, paixão contínua pelas almas. E uma das coisas que ele fazia era pregar o mesmo sermão, todos os anos. Em um domingo do ano, ele separava aquele domingo para pregar o mesmo sermão. Diz que uma certa feita um jovem chegou para ele e disse: pastor, eu não sei se o senhor sente o que eu estou sentindo, mas eu já estou cansado de ouvir esse sermão. Por que que o senhor continua pregando esse mesmo sermão? E ele olhou para aquele jovem e disse: porque você ainda não foi para os campos missionários. É por isso que eu continuo pregando o mesmo sermão. Se você ainda não mudou a sua atitude, por que você quer ouvir alguma coisa nova? Por que você quer ouvir alguma coisa diferente? Você precisa continuar ouvindo a mesma coisa, até que você faça disso algo real e verdadeiro na sua vida. Em segundo lugar, havia uma promessa consoladora de Deus. E é interessante quando ele diz: olha, eu estou contigo. Olha, Paulo, eu estarei com você. Ninguém ousará fazer-te mal. Eu gosto dessa expressão, quando Deus diz a Paulo: olha, ninguém terá ousadia de tocar em você. Paulo, você não está aí porque você quer, você está aí porque eu te enviei, eu te coloquei aí. Você lembra da visão lá, passa a Macedônia e ajuda-nos? Por isso que você está aí, Paulo. Se você está aí, fui eu que lhe enviei. Ninguém terá ousadia de tocar em você. Diante disso, quando a gente está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, o nosso escudo protetor é o próprio Deus. Quando estamos sob as asas do Onipotente, não precisamos temer. Não há nada que possa nos atingir. Quando estamos escondidos com Cristo em Deus, nas regiões celestiais, não precisamos temer o ataque do inimigo. Não há por que temer. Deus haverá de nos guardar, Deus haverá de proteger-nos. Davi, porém, no verso da sua vida, no momento da sua vida, 1 Samuel capítulo 17, versos 45 a 47, Davi relata-se o seguinte sobre Davi. Davi, porém, disse ao filisteu, esse aqui é o Golias, o gigante. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército dos filisteus, os cadáveres do exército filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que aqui estão saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará
todos vocês em nossas mãos. Quem era Davi? Um jovem, talvez 17, 18 anos, nunca tinha usado uma arma, nunca tinha recebido treinamento militar, diante de um gigante, treinado, preparado, capacitado para a guerra, um guerreiro tido até então como imbatível. Quem era Davi? O problema ali não era quem era Davi e quem era Golias. O problema ou a solução ali era a quem ou por quem Davi estava lutando e em quem ele confiava. Por esse motivo veio a vitória. Deus estava com ele. Quem ousaria tocar naquele homem? Quem teria ousadia de tocar nele? O Senhor prometeu guardá-lo e veria de fazê-lo. Quando a gente vai a Hebreus capítulo 13, versos de 6 a 8, a gente vê o seguinte: podemos, pois, dizer com confiança, fala o autor de Hebreus, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aqui ele arremata isso de forma brilhante. Ele conclui de maneira irretocável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ninguém pode tocar naqueles que Deus decidiu proteger. Ninguém pode ir contra aqueles que Deus decidiu guardar. Ninguém pode destruir aqueles que Deus decidiu livrar. Ninguém pode fazer isso. Paulo estava no meio daquilo que poderiam chamar a cova dos leões, mas ninguém tocou em Paulo. Ninguém se atreveu a levantar um só dedo contra ele. Porque os judeus não queriam fazer isso? Claro que queriam. Eles tentaram o tempo todo fazer isso. Eles levaram ele diante de Gaio, que era o procônsul daquela região, para tentar de alguma forma criar alguma situação para prendê-lo. Não conseguiram, ao contrário, Gaio deu a ele o direito de continuar pregando livremente. Mas por que aquilo aconteceu? Porque Deus disse: ninguém ousará tocar em você, Paulo. E quando Deus diz algo, não há quem possa mudar. Quando a gente vive essa realidade de fazer a vontade de Deus, de viver aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, quando decidimos viver essa experiência de forma plena, a gente vai perceber isso em muitos momentos da nossa vida, em muitas situações da nossa vida. Eu lembro que eu comecei no seminário morava em Recife e trabalhava numa congregação. Eu descia numa beira de uma estrada e andava 4 quilômetros adentro, eu e a Patrícia, a pé, pelo meio das estradas sem energia, sem luz, com bicho de toda forma e sorte. E eu andava 36 quilômetros, e a grande maioria disso à noite. Eu nunca sofri um acidente. Eu nunca fui picado por uma cobra, alguma coisa do tipo. E eu não tenho dúvida de que isso foi por causa do cuidado de Deus para comigo. Durante muitos domingos, a única carona que eu tinha era de um senhor que, por misericórdia e graça de Deus, foi com a minha cara, que eu digo que foi coisa do Senhor. Ele gostava da gente de graça. E ele não frequentava a congregação, não assistia aos cultos. As suas filhas assistiam, mas ele não gostava. Ele passava o domingo todo bebendo, mas bebia e só bebia cachaça. E quando terminava o dia, ele dizia: pastor, estamos prontos para voltar para o Recife. Quer uma carona? Eu não tinha nem como escolher. Era a única que tinha de quero carona. E eu muitas vezes vi o carro fazer assim na estrada. Mas eu tenho certeza que um anjo do Senhor segurava aquela direção e fazia aquele carro voltar para o caminho. E eu nunca vi um acidente acontecer.
quando a gente vive a experiência de fazer a vontade de Deus, quem vai cuidar de nós é Deus. Decida por obedecer ao Senhor e Ele cuidará de você. Terceiro e último lugar, existe aqui uma revelação gloriosa de Deus. Que revelação é essa? É o final do verso de número 10. Olha o que diz o final desse verso. Pois eu tenho muita gente nesta cidade. Eu, sinceramente, se eu chegasse naquela época a Corinto e olhasse para Corinto com todo o meu background religioso, eu jamais olharia para aquela cidade e diria: Deus tem muita gente aqui dele. Uma cidade cheia de gente de prostituição, de homossexualismo, gente de vida imoral, gente de Deus ali. Tem alguma coisa errada. Ou Deus está cego, ou eu não estou enxergando direito. Como assim muita gente minha aqui? Deus diz: não, tem muita gente minha nesse lugar. Mas essa é uma cidade podre, imunda, depravada. Pois é, mas tem muita gente minha aí. Há uma revelação de Deus daquilo que a gente nem sempre consegue enxergar. A gente quer olhar para as coisas e ver como que se tudo fosse semelhante àquilo que nós gostamos, ou como dizia, ou como diz, né, que a gente está vivo ainda, Caetano Veloso, é que Narciso acha feio o que não é espelho, né? A gente tem mania de olhar para aquilo que nós não convivemos, ou que nós não temos o costume, e achar que aquilo não pode ser usado por Deus. E Deus vem aqui e revela uma outra coisa, diz: não, essa cidade tem muita gente que eu quero salvar. Essa cidade cheia de pecado tem muita gente que eu quero transformar. Este lugar que está cheio de gente que vive de forma imoral, de forma depravada, de forma irresponsável, de forma idólatra, pecaminosa, tem muita gente aí, Paulo, que é minha, eu escolhi para salvar. Nós nem sempre olhamos com os olhos de Deus, a escolha de Deus não é são pelos perfeitos. Deus não olha, Deus diz que não veio buscar os sãos, Ele veio buscar os doentes. Ele não veio buscar os salvos, Ele veio buscar os perdidos. Ele não veio buscar aqueles que se diziam santos, Ele veio buscar pecadores. A visão de Paulo, a revelação de Deus, Paulo está vendo esta cidade que está completamente no pecado. Eu amo esta cidade e quero salvar eles. Eu quero transformar a vida daqueles que aí estão. Eu quero dizer para você que nós estamos num lugar que é cercado por um monte de coisas estranhas, como a Vila Mimosa, que é tido como uma das regiões de prostituição, uma das maiores regiões de prostituição da América Latina. Nós vivemos uma região tão podre, talvez com os pecados e os males que existiam na mesma cidade de Corinto. Mas sabe como Deus olha para tudo isso? Tem um monte de gente ali, Paulo. Tem um monte de gente ali, Lúcio. Tem um monte de gente ali, Rodrigo, que me pertence, que eu quero transformar e libertar essas vidas. Essa é uma região cheia de pessoas que estão vivendo a ignorância e na cegueira espiritual. Cheio de gente que está vivendo a cegueira da idolatria, daquilo que é o ocultismo, daquilo que é magia negra, vivendo os cultos aos mortos, vivendo a idolatria cega. Sabe quando Deus olha para cá e diz: tem muita gente aí que eu quero salvar. Tem muitas famílias aí que eu quero libertar. E eu quero dizer a você que eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua querendo transformar vidas agora, hoje, nestes dias. Tem muita gente aí que eu amo e eu quero mudar a vida deles. Talvez a gente olhe e diga: não acredito que esse tipo de pessoa mude. Talvez a gente não consiga ver isso mesmo.
Afinal de contas, a gente não pode enxergar com os olhos de Deus. Deus vê de forma diferente. A gente vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê de forma diferente da gente. E talvez Deus esteja vendo coisas que a gente não está enxergando. Sabe, nós estamos num lugar onde existe muita resistência espiritual. Muita. Eu já contei a última vez 6 igrejas que fecharam nesta rua que tem 31 números. 6 igrejas já fecharam. Eu acho que isso é algo inédito, porque se existe uma coisa que acontece nesta cidade, é igreja abrindo, igreja fechando, é algo inédito. Nesta rua já fecharam 6 igrejas. Mas Deus tem nos permitido há 114 anos continuar proclamando o evangelho de poder neste lugar. Eu já vi muitas vezes chegar aqui na igreja para trabalhar, tem uma moça vendendo prostitutas aqui à porta da igreja. E eu clamando a Deus e dizendo, Deus, ou ela se converte ou isso muda daqui. E Deus mudou. Eu cheguei a este lugar, tinha um jogo de bicho que pregavam na caixa de correio da igreja o resultado. Eles faziam uma anotação na frente da igreja e quando a polícia dava batida, eles colocavam as anotações dentro da caixa de correios da igreja. Eu lembro que um dia uma das pessoas que estavam ali, a filha da mulher que anotava o bicho, entrou nesta igreja e entregou a vida a Jesus. A gente olha para aquilo que está diante de nós e talvez a gente esteja dizendo, esse povo está completamente perdido. E Deus olha lá do céu e diz, Ele é meu. Tem muito morador de rua que hoje vive uma vida muito digna. Encontrei um na cidade um dia desses. Ele disse, pastor, o senhor lembra de mim? Eu comia lá na igreja. Agora eu não estou lá porque eu não preciso mais, eu já estou trabalhando. E aí ele mostrou para a gente uma foto do batismo dele lá na Assembleia de Deus. Talvez a gente olhasse para ele e dissesse, isso é uma vida sem jeito, sem solução. Mas Deus olhou para ele lá do céu e disse, esse é meu. Vocês que aí estão, preguem o meu evangelho, porque tem muita gente neste lugar que me pertence. Eu quero dizer para você que os problemas que havia em Corinto, as crises, as dificuldades, as características daquela cidade, muitas delas existem em nosso tempo e neste lugar. E a solução para aquele lugar que Deus encontrou foi mandar o servo dele pregar o evangelho ali. Sabe qual a solução para este lugar, para este tempo, que enfrenta as mesmas dificuldades daquele tempo do passado? A igreja de Jesus, eu e você, continuarmos pregando o evangelho e vendo vidas sendo transformadas. É isso que Deus espera que façamos. A gente não pode continuar fazendo cara feia para o pecado, e muito menos para o pecador. Deus não nos chamou para temermos, para fugirmos, para mudarmos a mensagem, inventarmos métodos de mudança social. O chamado de Deus continua o mesmo. Pregue o evangelho. A ordem é a mesma. Pregue o evangelho. E quero dizer a você, a promessa é a mesma. Não temas, ninguém ousará tocar em você. E o objetivo continua o mesmo. Há muitos que aí estão, que são meus e eu quero salvar. Por isso, pregue o evangelho. Hoje, Deus continua a dizer-nos a mesma coisa. Olha, tem gente aí que precisa ouvir da minha mensagem. A única esperança para ele é o evangelho que você recebeu, que transformou a sua vida, que alcançou a sua família, que mudou a sua história. A única esperança para eles é esse evangelho. Por isso, não se cale. Não ouse calar-se. Pregue o evangelho. E o mais, deixa comigo. Eu cuido de você.
Deixa comigo, eu vou cuidar da sua vida. A você, a ordem é clara. Compete a você pregar o Evangelho. De você, cuido eu. Eu quero dizer a você que Deus me deu o privilégio de, durante 25 anos, como pastor consagrado e como seminarista pastor, 29 anos, pregando o Evangelho, eu posso dizer a você com toda clareza, Deus tem cuidado de mim. Deus tem guardado a minha vida. Deus tem me usado para pregar o Evangelho e eu tenho visto pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Nós temos uma ordem clara. Não temas. Não se cale. Pregue o Evangelho. É isso que Deus espera de nós hoje. É isso que o Senhor espera de nós agora. Esta é a mensagem que Ele aguarda de nós. Hoje é tempo de pregar o Evangelho. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus a sua vida. A dizer ao Senhor que Ele deseja usar você. A dizer a Ele que Ele quer a sua vida, que você dar a sua vida a Ele para que Ele faça de você aquilo que Ele quiser. Que esse seja o momento que você diga, Senhor, olha, está aqui a minha vida no teu altar. Faça de mim o que o Senhor desejar. Senhor, eu não vou me calar. Eu não vou temer. Não importa, Senhor, as experiências passadas, nem as provações presentes. Eu não vou me calar. Eu vou continuar falando do Senhor. Deus amado e bendito, Senhor da glória, Deus de poder, que nos dá a graça de sermos restaurados, transformados, libertos. Ó Deus, nós te somos eternamente gratos por tão grande salvação. Não há nada que possamos fazer, ó Deus, que venha a retribuir aquilo que o Senhor fez e tem feito em nós. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui para, em primeiro lugar, reconhecer que se não fosse o Senhor, se não fosse a mensagem do Evangelho, se não fosse o Senhor que levantou vidas como o apóstolo Paulo, que não se calou, que não temeu, que não retrocedeu, mas que continuou a pregar o Evangelho, a despeito de todo o sofrimento e dor que isso lhe causou. Este Evangelho que chegou até nós, que passou por vidas que sofreram tanto por decidirem continuar pregando o Evangelho. Venha, ó Deus, despertar-nos para esta necessidade urgente de não nos calarmos. Ó Deus, levanta-nos como igreja tua nesta hora. Faz-nos, Senhor, arautos do Senhor, arautos da tua palavra, proclamadores do teu Evangelho. Deus, que cada momento e oportunidade seja usado para falar da tua graça salvadora. Certamente há muitos ao nosso redor que talvez rejeitem, zombem, talvez até nos critiquem por pregarmos este Evangelho, mas que a gente não tema, que a gente não retroceda, mas que continuemos a pregar e que a gente continue a falar. Deus, nós não queremos ser covardes. Nós não queremos ser omissos, irresponsáveis. Nós queremos viver fielmente o chamado que o Senhor nos deu. Por isso, hoje, neste momento,
em que estamos recebendo do Senhor a Tua palavra, que ela venha agir poderosamente em nós, e nos motivar, e nos mover, e nos transformar em verdadeiros discípulos de Jesus, que aonde quer que o Senhor nos conduza, a mensagem do Evangelho seja pregada através de nós. Ó Deus, nós clamamos isso a Ti. Pela Tua graça e misericórdia, nos dá o privilégio de continuarmos falando de Ti. E enquanto assim o fizermos, Deus, cuida de nós. Cuida dos nossos, Deus. Não permitas que Satanás tenha a ousadia de tocar em nós ou em qualquer um dos nossos. Deus, enquanto pregamos a Tua palavra, cuida de nós. Repreende toda ação do maligno contra a nossa vida, contra as nossas famílias. Cobre-nos, Senhor, com Teu sangue. Porque pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro, nós haveremos de vencer a Satanás. Ó Deus, olha para nós. Olha para o Teu povo neste lugar. E move-nos, Senhor, a alcançar cada um destes que precisam da Tua salvação. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus nós clamamos a Ti. Amém. Nós estamos chegando ao momento do término desse culto e eu quero deixar alguns avisos. Em primeiro lugar, eu quero destacar os aniversariantes da semana. Dia 21, hoje, o Rafael Gaspar Gomes de Abreu. Dia 22, a Patrícia Oliveira da Silva Barreto. Dia 24, Guaraci de Carvalho Silva e Fernanda de Carvalho Chagas. Dia 26, Rosemary Gomes Reis Perdigão e Patrick Gayer. Dia 27, Gerson Alves Moreira, Raquel Camerino Pires Souza e Sara Menezes Alves. São estes os aniversariantes desta semana aqui listados. Eu só quero deixar um aviso, é que na última quinta-feira, a mãe da irmã Rosemary Gomes Reis Perdigão, que estará aniversariando no próximo dia 26, faleceu na cidade de Angra. Estejamos, então, orando pela vida dela, pela vida da família, clamando a Deus para que o consolo do Senhor esteja alcançando todos estes. Quero também deixar avisado aqueles que desejam estar contribuindo com o sustento da Igreja de Jesus, e principalmente neste tempo de obras. Nós estamos trocando as janelas, estamos na construção do nosso elevador, estamos fazendo toda a parte de eletricidade do santuário, a parte aqui de cima, e neste processo todo que estamos trabalhando e fazendo, algumas outras coisas também são necessárias serem feitas, melhorias na nossa parte do departamento infantil. Então, muitas coisas estão acontecendo e nós temos clamado a Deus em primeiro lugar. E eu quero dizer a você exatamente isso. Nós temos clamado a Deus, que venha levantar pessoas para sustentar, para suprir tudo quanto se faz necessário para a realização destas obras. Se você deseja contribuir, nós temos pedido a Deus R$200 de 100 pessoas.
Volto a dizer, se você não pode doar os R$200, não importa, você pode doar qualquer valor. E temos pedido também, se você pode doar mais de R$200, também fique à vontade, se o Senhor lhe conduzir a isso, para que você possa contribuir mais, que você o faça. Eu quero dizer a você que tudo quanto está sendo ofertado, está sendo conduzido, sendo direcionado para as melhorias e para a manutenção e para uma melhor acomodação para os que aqui chegam a esta casa para juntos adorarmos a Deus. Se você quiser contribuir com estes valores para as obras, nós temos pedido a você que faça a sua contribuição e coloque ali uma diferença de 20 centavos. E com este valor e estes 20 centavos, nós estamos entendendo que este recurso é destinado especificamente para as obras. Então, contamos com a sua generosidade, com a sua fidelidade. Cremos que o Senhor é aquele que é o Senhor da obra. Acreditamos que este lugar é um lugar especial. A Bíblia diz que a igreja, a casa de Deus, é a porta dos céus. E eu creio que este lugar deve ser, sim, muito bem tratado, muito bem cuidado, porque ele é a forma ou a maneira material de a gente dizer que este é um lugar que nós chamamos de casa de Deus, porque aqui nos encontramos para adorar ao Senhor. Por isso eu quero convidar você a estar nos auxiliando a fazer deste lugar um lugar cada vez melhor para aqueles que pertencem, fazem parte da família de Deus e que aqui se achegam. Quero também dizer que continuamos com as nossas atividades, as programações da semana. De segunda a sexta, 6h30 da manhã, nós temos a nossa live de oração. Quero te convidar a estar conosco, uma breve reflexão e depois um tempo de intercessão, mas que faz toda a diferença para o dia da gente. Quero te convidar a participar conosco deste horário. E essa live ela é transmitida pela minha página no Facebook. Você pode ali entrar. Se você não me tem ainda como amigo, quero dizer que eu não sou seu inimigo, então pode solicitar amizade, que eu aceitarei com todo prazer. Eu não tenho lembrança de ter inimigos, nem tenho tampouco a pretensão de cancelar ninguém. Então, por favor, basta solicitar amizade, se você ainda não me tem, para que possamos dar assim a você acesso a participar das nossas lives matinais. Às segundas-feiras, sempre às 20 horas, nós temos uma sala de oração no Zoom. Se você deseja fazê-lo, há 2 telefones, um deles é o WhatsApp da igreja, que é o 97010-0453, e ali você poderá receber a partir dele o link para que você entre nessa sala e participe conosco deste tempo de oração. Ali é um momento só de oração. Ali nós oramos por aproximados 300 nomes, situações as mais diversas, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com Covid, pessoas que estão enfrentando problemas familiares, pessoas que estão fora do Brasil, que precisam da ajuda do Senhor, pessoas que estão enfrentando desemprego, crianças com problemas os mais diversos, situações de enfermidades assim, gravíssimas, e a gente tem clamado ao Senhor, salvação de vidas, restauração de famílias, e ali a gente cita o nome dessas pessoas diante de Deus. É só e tão somente isso, oração. Às quartas-feiras, no canal da igreja, do YouTube, nós temos o Celebrando a Recuperação, sempre às 19h30. Às sextas, às 19h30, nós temos estudo bíblico e oração, também no canal do YouTube da igreja. Aos domingos, pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Às 10h30, nós temos o culto presencial e também online. E às 18h30, o culto vespertino, tão somente online no canal do YouTube da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Quero pedir a você que esteja participando ativamente de tudo isso, não apenas por você, não apenas pelo seu bem, pelo bem da sua alma, pelo seu crescimento, pela sua edificação pessoal, mas pelo bem do reino, pelo bem de muitas outras pessoas que precisam e necessitam de Jesus. Então, participe conosco deste mover do Senhor. Esse é um tempo que a Igreja de Cristo não vai e não pode parar. Ao contrário,
é tempo de continuarmos. Este mundo cheio de dor e sofrimento precisa ouvir do poder de Deus revelado no Evangelho. Vamos continuar servindo ao Senhor enquanto Ele nos permite fazer isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te conceda uma semana rica das bênçãos celestiais, que você possa experimentar muito da presença de Deus e que a partir da sua vida e dos seus muitos outros possam experimentar de Deus também. Quero encerrar esse momento louvando ao Senhor, quero te convidar a juntos louvarmos a Deus, agradecendo e exaltando o Senhor por esse tempo de celebração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe os seus, e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir, quando o Senhor assim nos permitir. Ele vai nos permitir, talvez não seja aqui, quem sabe na eternidade, mas a gente vai se encontrar, aonde não sabemos, mas vamos nos encontrar. Deus abençoe, louvemos ao Senhor com alegria nesse instante. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno